Vamos lá. Vamos para a segunda parte da aula, pessoal. Eu quero falar hoje sobre, já falei sobre seguro-desemprego, e eu quero falar sobre FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. FGTS, Lei 8.036 de 90. Gente, essa aula de hoje é uma das aulas que eu tenho o maior prazer de ministrar, porque é a coisa do dia a dia do trabalhador, sabe? É a orientação aos trabalhadores mesmo. Isso para mim é o direito puro, que eu estou orientando as pessoas. E eu repito, gente, desculpe ser repetitivo, mas tudo que você aprende aqui, coloquem, por favor, nas suas redes sociais, gente, para orientar as pessoas. As pessoas não sabem, gente. As pessoas são muito cruas, não só de direito, mas de tudo, tá bom? Gente, o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, só é cabível para o empregado que seja registrado em carteira, tá bom, gente? Só é cabível para empregados que sejam registrados em carteira. Ninguém, eu quero ser um autônomo, eu quero depositar o fundo de garantia. Não tem jeito, meu caro. Só faz isso quem é registrado em carteira através de uma empresa ou de uma pessoa física. Por exemplo, a doméstica agora tem FGTS, gente. A doméstica agora faz jus. Perfeito? Legal. Vamos seguir aqui o barquinho que é importante para todos vocês. Pessoal, quem determina as regras do fundo de garantia? É o conselho, não temos isso. As regras são determinadas pelo conselho curador do FGTS. Pelo conselho curador do FGTS. Gente, esse conselho curador, ele se reúne hoje, evidentemente de forma virtual, mas ele se reúne em Brasília. Eu já tive o prazer, não de participar, não fui membro, mas já assisti uma reunião. Porque eu estava em Brasília e eu falei, já que eu estou aqui, meu caro, e é público, eu quero assistir. Fiquei lá uns 20 minutos só para ver a discussão, como que é feita, para ter elementos para a aula, para eu aprender também. Esse conselho curador, gente, como que ele é composto, não é? Ele é composto por representantes de trabalhadores, de empregadores e de órgãos do governo, tá? Então você tem representação de trabalhador, de empregador e de governo. Dos três. Perfeito? Dos três. Bom, gente, uma novidade que nós tivemos recentemente, foi a partir de 2019, esse conselho curador, ele é presidido pelo ministro da Economia. Não. Então você viu o Paulo Guedes? Não, isso foi antes do Paulo Guedes. Isso quando eu fui lá em 2017, enfim. Não, eu não vi o ministro da Economia. Normalmente ele manda um representante, tá bom, gente? Para poder fazer isso. Então ele pode normalmente nomear, mas ele é presidido pelo ministro da Economia. Perfeito? Professor, me diga uma coisa. Esses representantes do conselho curador, que vão determinar quais são as regras do fundo de garantia, eles são indicados, como é que é, professor? Me dá uma dica aí. Gente, anotemos isso. Esses representantes, eles são indicados pelas centrais sindicais. São indicados pelas centrais sindicais. Perfeito? E terão um mandato, meus caros amigos, de 2 anos. E terão um mandato de 2 anos. Então, o seu sindicato pode nomear você como membro do conselho curador. Perfeito? Não tem problema nenhum. E você pode ser reconduzido mais uma vez. Então, 2 anos, mais 2. Tá? Professor, esse conselho, ele se reúne de quanto em quanto tempo? Quanto em quanto tempo? Vamos lá, gente. Ele tem que se reunir de forma ordinária, ou seja, dentro do próprio estatuto, de forma ordinária, a cada bimestre, a cada 2 meses. Tem que se reunir. E quem convoca, professor, é o presidente da comissão, que é o ministro da Economia. Perfeito? É o ministro que diz isso. E se o ministro não fizer
essa convocação? Qualquer membro poderá fazer a convocação. Perfeito, gente? Qualquer membro poderá fazer a convocação. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que é importante, tá bom? Outro ponto que se faz necessário aqui. Vamos seguir aqui. Essas despesas da pessoa ir para Brasília ou não é do governo, tá, gente? Essas despesas, necessariamente, quem paga são as entidades que ele representa. Então, se, por exemplo, é um trabalhador, quem paga a despesa? Gente, quem paga a despesa é o Sindicato dos Trabalhadores. E assim sucessivamente. Perfeito? Ótimo. Uma outra novidade também, gente, em 2019, a lei do FGTS sofreu muitas alterações em 2019, tá, gente? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que os membros do Conselho Curador do FGTS, tá bom, gente, deve ser escolhido dentre cidadãos de reputação ilibada e notório conhecimento. Então, qualquer pessoa pode ser membro do Conselho Curador? Nem todas. Nem todas. Para ser membro do Conselho Curador, tem que ter, primeiro, formação acadêmica superior. Faculdade. Gleiber, eu não tenho faculdade, eu posso ser membro do Conselho Curador? Não. Tem que ter formação acadêmica superior. Gente, isso daqui foi uma situação muito discutida, porque nós sabemos que muitos trabalhadores de categorias A, B, C ou D não têm nível superior. Então, o que o governo quis fazer aqui, gente? Restringir pessoas que não tinham nível superior. E na visão do governo, eventualmente são pessoas que eles não querem estar perto, entendeu? É uma exclusão. Porque muitas vezes o representante sindical, gente, ele só tem muitas vezes o ensino fundamental. Mas é um ótimo negociante. É uma pessoa que conhece dos direitos dos empregados. Talvez ele fale um pouco errado. Não tem um português correto. Não conhece o teor da lei. Mas ele leva os anseios dos trabalhadores. Isso foi vetado. Perfeito? Somente com formação acadêmica superior. Tudo bem? É uma crítica aqui construtiva, tá, gente? Construtiva. Bom, esse conselho curador, gente, o que ele determina? Vamos lá. Esse conselho curador, ele determina como que será aplicado o FGTS, como que será aplicado o FGTS. Perfeito, gente? Aplicado o Fundo de Garantia, e como será feito o seu investimento e liberações. Perfeito? E liberações. Tem uma série de requisitos, gente, que esse conselho faz, mas eu tentei englobar todos nesses duas dicas que eu passei aqui a todos vocês, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Bom, vamos lá, que é importante também que vocês saibam. Deixa eu dar um salto aqui. Só uma responsabilidade, gente, do gestor da aplicação. Nós temos isso. Dentro desse conselho, nós temos um gestor da aplicação. Somente poderá realizar atos que o conselho determinou. O gestor, ele tem o chamado, gente, ele é o princípio vinculativo. O que é o princípio vinculativo? O FGTS não é dinheiro dele. O FGTS é dinheiro do trabalhador, meu filho. Ele não pode mexer naquilo. Ele só pode mexer com o dinheiro, aquilo e conforme o conselho determinou. Nós vamos passar a fazer construção de casa própria. Nós vamos liberar um valor maior. Lembra no ano passado que teve liberação, se não me engano, de R$1.000?
um salário mínimo, né, gente, das contas inativas do FGTS, é o conselho curador que determina. Perfeito? Que a gente fez pelo aplicativo, baixamos o aplicativo da Caixa Econômica, demos entrada, o valor ficou liberado, gerou lá o cartão virtual ou o código de pagamento. Tá bom? Isso quem determina é o conselho. Professor, e por que nessa história toda de FGTS existe a Caixa Econômica Federal? Vamos lá, notemos isso. A Caixa Econômica Federal é o agente operador. A Caixa Econômica Federal, ela é o agente operador. Operador. Ou seja, fará os repasses devidos. Será feitos os repasses devidos aos empregados. Repasses devidos aos empregados. Muito bem. Basicamente é isso que ela faz. Tem uma série de elementos, né, gente? Tem quase aqui 11, né, elementos que ela faz, mas basicamente é isso. Ela recebe do empregador, repassa aos empregados. Tudo bem? Mais ou menos essa a situação. Pessoal, outra coisa perdão. Outra coisa importante. As aplicações que são feitas com o dinheiro do FGTS. Como que é feito isso? Vamos lá, notemos isso. Com o dinheiro depositado do FGTS, com o dinheiro depositado do Fundo de Garantia, o Conselho Curador poderá aplicá-lo. O Conselho Curador poderá aplicá-lo. Mas desde que exista sempre garantias. Mas desde que exista sempre garantias. Professor, vamos explicar melhor isso, para você poder entender. O Conselho Curador, gente, ele está mexendo com um dinheiro que não é dele, que é o dinheiro do trabalhador. Então, quando você pega um dinheiro e investe em alguma coisa, você faz algum plano de investimento, gente, isso pode dar um grande êxito e todo mundo ganhar muito dinheiro, como pode todo mundo perder. Bom, isso você faz como pessoa física, de pegar o seu dinheiro e investir em tesouro direto, em CDB, ou deixar na poupança que mais está desvalorizando do que valorizando. Enfim, a escolha é tua. Tá certo? O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Isso é o primeiro ponto. O ponto número 2, gente, é o seguinte, que é importante ressaltar aqui. Se você perdeu o seu dinheiro, só prejudicou a você. Paciência. Agora, se o Conselho Curador perder o dinheiro dos trabalhadores, quem será o prejudicado? Uma série gigantesca de trabalhadores. Pensou? Saiu uma notinha, né, na internet. O valor que tinha de FGTS foi totalmente perdido. Pensou? Gente, evidentemente que mexeu numa situação muito delicada dos empregados. Nesta hipótese, meus queridos amigos e amigas, o que eu ressalto a todos vocês, esse conselho, ele tem que dar algum tipo de garantia, como, por exemplo, hipoteca, bens imóveis, caução, que é o dinheiro próprio, né, gente, que é do conselho. Você pode fazer seguro de crédito, que é através de uma seguradora, fianças. Então, qualquer garantia o governo poderá dar para que os empregados não tenham prejuízo. Então, uma coisa eu posso assegurar a vocês, gente, com a atual Constituição e com a lei específica, gente, 8.036, que é do FGTS, nenhum empregado terá aqui, gente, sumiço do seu FGTS. Ninguém terá. A não ser que eles mudem a lei, a não ser que eles mudem a Constituição. Mas hoje, ninguém pode mexer.
Perfeito? Tenho medo, tenho perigo de perder meu FGTS, professor? Não, você não tem. Aquilo que está ali realmente lhe pertence. Tá? A lei fechou muito bem, deixou muito bem claro isso, para evitar, né, gente, bloqueio de conta, como já aconteceu na história recente aqui do Brasil. Muito bem. Bom, dentro do Conselho Curador, gente, esses são os pontos mais importantes que eu gostaria aqui de ressaltar a vocês. Deixa eu dar um salto aqui, só um segundinho. Isso. Bom, função do Poder Executivo. Vamos lá, gente. Função do Poder Executivo. Poder Executivo, gente, o governo federal, tudo bem? Que vocês conhecem pela figura do Bolsonaro. Perfeito? Figura do Bolsonaro, que é o presidente atual. Gente, o Poder Executivo, através do Ministério da Economia, ele deve assegurar a prestação de serviço digital. Ele deve assegurar, repito, a prestação de serviço digital. Digital. Então, sabe esse aplicativo da Caixa que foi feito aí pro povo? Esse auxílio emergencial? Isso é obrigação do Poder Executivo, gente. Não é legislativo, não é judiciário, não é prefeitura, não é Estado. É a União que tem que fazer isso. É responsabilidade do governo federal. Tudo bem? Não adianta falar que a culpa não é minha. Não, a culpa é tua sim. Né? Eu vi vários ministros falando isso aí. Não, isso foi repassado para os estados. É mentira. É mentira. A responsabilidade é do governo federal. Cada um segura o teu BOzinho aí, tá, gente? Sem essa de ficar jogando a batata quente na mão alheia. Tá bom? Não gosto dessas coisas. Tá bom? Cada um com a sua resposta. Então, bom, gente, observação importante também. No caso de extinção do contrato de trabalho, o que é importante frisar aqui para todos vocês. Vamos lá. No caso de extinção do contrato de trabalho, vamos lá, gente. O empregado, vamos lá, o empregado poderá sacar o FGTS nas seguintes hipóteses. Quando que a gente pode sacar o FGTS? Vamos lá. Primeira hipótese, gente, na dispensa sem justa causa. Na dispensa sem justa causa. Sem justa causa. É a hipótese mais comum, né, gente? De saque do seguro-desemprego. Inclusive a rescisão indireta. Inclusive, repito, a rescisão indireta. Gente, a rescisão indireta é aquela ação proposta pelo empregado contra o empregador que cometeu, empregador que cometeu uma justa causa. Exemplo, xingou o empregado. Exemplo, não pagou o salário. Exemplo, agrediu fisicamente o empregado. São hipóteses de rescisão indireta. Aqui é totalmente cabível, meus caros amigos e amigas, a rescisão. E, consequentemente, o saque do fundo com a multa, claro, de 40%. Tá bom? Então ninguém vai mais pedir conta aqui, né, gente? Vocês sempre entram com a rescisão indireta. Tá? Ainda é cabível, gente, o saque do FGTS no caso de culpa recíproca. Lembra que falamos na última aula? Culpa recíproca. Quando ambas as partes cometeram uma justa causa, empregado e empregador? É totalmente cabível essa hipótese também. É totalmente cabível essa situação também. Tá? E ainda temos, gente, como possibilidade de saque do FGTS, a força maior. O que é força maior, pessoal?
Força maior é qualquer ato involuntário à vontade humana. Força maior, repito, é qualquer ato involuntário à vontade humana. Um terremoto, uma tempestade, um tsunami que destruiu aquela empresa. Evidentemente que o empregado sacará o FGTS. Quando existe, gente, grandes catástrofes no Brasil, o governo federal libera para aquela região o saque do FGTS. Sabe, inundação, esse tipo de coisa, tá? Tempestade, destruiu tudo, enfim. Libera-se o FGTS para aquela região. Perfeito? Próxima hipótese de saque, queridos amigos, do FGTS. Vamos lá. A extinção do contrato em comum acordo. Lembra aquela hipótese do 484A da CLT? Que nós falamos lá nas primeiras aulas? No 484A da CLT? Rescisão em comum acordo. O que seria rescisão em comum acordo, pessoal? É aquela hipótese pela qual ambos querem a rescisão e o empregado vai sacar o fundo. Mas lembra as duas regrinhas? Ele só vai ter direito à multa de 20% do FGTS, não de 40%, só de 20% e não de 40%. E ele somente sacará 80% do valor depositado. Repetindo, 20% a empresa paga de multa e ele saca 80% do que foi depositado na conta dele. Tá bom? Ótimo. Mais uma hipótese de saque, pessoal, do fundo de garantia. A extinção da empresa. O término, né, gente, da empresa. Pode ser também, queridos, qualquer estabelecimento, filial, agência, ou algo nesse sentido. Ou algo nesse sentido. Perfeito, pessoal? A empresa fechou, professor. Paciência. Saca o FGTS. Funciona assim. Tá bom? Mais uma hipótese de saque, minha gente. Aposentadoria concedida pelo INSS. Aposentadoria concedida pelo nosso querido INSS. Aposentadoria concedido pelo INSS. Totalmente cabível. Tá, gente? Totalmente cabível. Pessoa se aposentou, não importa a idade, se respeitar os requisitos, foi concedida, teve a carta de concessão da aposentadoria? Teve. Vai lá e saca o FGTS. Mais uma hipótese, pessoal. Vamos lá. O falecimento do empregado. O falecimento do empregado. Claro que ele não vai sacar, né? Quem sacará são os seus dependentes. Quem sacará são os seus dependentes. Ótimo. E na ausência, professor, de dependente? Se ele não tiver filhos, quem que saca? Os sucessores da ordem civil. Perfeito? Sucessores da ordem civil. Aquela regrinha. Filho, pai, irmãos, tudo bem? Mais ou menos assim. E aí, evidentemente, isso tem que estar no inventário ou em um arrolamento. Tá bom? Bom, mais uma hipótese de saque, minha gente. Vamos lá. Para pagamento das prestações decorrentes do financiamento habitacional. Do financiamento habitacional. Tem algumas regrinhas, mas para nós aqui o que basta é isso aqui. Perfeito? Então ele pode quitar algumas parcelas, né, gente? Ou até todas, né? Depende do fundo de garantia que ele tiver, né? A gente não vê muito assunto assim. Pô, fui mandado embora, peguei meu FGTS, quitei a minha casa, quitei meu apartamento.
Parabéns. É isso aí. Show. Também o empregado, gente, ele vai sacar o FGTS se ele ficar 3 anos fora do regime do FGTS. 3 anos fora do regime do FGTS. Tipo, 3 anos sem registro, entendeu? 3 anos sem registro. Ótimo. Mais uma hipótese, pessoal, que o empregado vai sacar. Vamos lá. Quando ocorrer a extinção do trabalho temporário. A extinção do trabalho temporário. Temporário, professor, tem direito ao FGTS? Claro, pô, ele é registrado em carteira. Tem direito sim. Tá? Aquele período que ele trabalhou lá, um pouquinho, mas ele tem direito ao saque. Ótimo. Quem mais vai sacar o FGTS, pessoal? O avulso. Quem é o avulso? É aquele que trabalha em zona portuária. Por favor, deixa eu esclarecer bem aqui. O avulso, gente, aquele que carrega, descarrega navio, é o estivador. Ele poderá sacar o FGTS se ficar sem trabalho por 90 dias ou mais. Ele poderá sacar o FGTS se, porventura, ficar sem trabalho por 90 dias ou mais. Tudo bem? Ótimo. Também caberá, gente, o saque do seguro-desemprego quando o empregado ou alguém de sua família for acometido por neoplasia maligna, também chamado de câncer. Perfeito, senhores? Então, gente, o trabalhador ou qualquer um dos seus dependentes, né, seja dependente dele, claro, for acometido por neoplasia maligna. Tá bom? Então, câncer entra na história também. E essa mesma regra também para o empregado ou o seu dependente que é portador do vírus HIV, AIDS. Então, tanto o câncer quanto o AIDS do trabalhador ou do seu dependente pode ser feito o saque. Gente, uma das novidades que também trouxe aqui, né, foi uma crítica muito grande aqui na época, gente, é o seguinte, que também é cabível o saque do FGTS quando o trabalhador ou os seus dependentes estiverem em estágio terminal doença. Se o trabalhador ou o seu dependente estiver em estágio terminal gravíssimo, ele poderá, meus caros amigos, pedir o saque. Um absurdo, né? Estágio terminal, gente. O cara vai fazer o que com o dinheiro? Vai viajar? Não, são coisas que tem na lei que não dá para entender. Tá, gente? Outra hipótese, pessoal, quando o empregado completar a idade de 70 anos. Completou 70 anos, meus parabéns. Pode ir lá só com o seu documento na caixa ou pedir de forma online e sacar o seu fundo de garantia, meu querido amigo. Bom, outra hipótese também de saque, pessoal, é quando ocorrer algum tipo de desastre natural. Quando ocorrer algum tipo de desastre natural, também poderá sacar. Ótimo. Mais uma hipótese de saque, pessoal. Quando o trabalhador com deficiência ele necessitar de uma órtese ou de uma prótese. Órtese externa, prótese interna, ok? Uma mão, enfim, uma mecânica, tal, uma perna, tá? Então, ele pode adquirir tanto a prótese quanto a órtese. Órtese externa, a mão, tá? E prótese interna. Perfeito, gente? Ótimo. Deixa eu ver aqui mais algumas observações. Bom, claro que evidentemente
Se o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, a gente atualizar, evidentemente que o empregado também poderá sacar o nosso querido FGTS. Deixa eu fazer aqui uma perguntinha para todos vocês. Minha gente, alguma dúvida do que nós falamos? Por favor.